Olá, muito boa noite. Nesta quarta-feira, 10 de março de 2021, quero comentar e tentar esclarecer, ou tentar se esclarecer também, sobre uma pesquisa divulgada pelo Instituto Ipsos da França, que fez uma pesquisa para ver quais são os 18 países em que a pandemia tem criado maior nível de ansiedade. Em quais desses 18 países as pessoas estão mais ansiosas por causa da pandemia? Por incrível que pareça, o Brasil aparece em primeiro lugar. O país onde as pessoas estão mais ansiosas nessa pandemia, dos 18 pesquisados, o Brasil é o primeiro. Estados Unidos em segundo, México em terceiro. Dos países, os 3 países onde a ansiedade é mínima, a ansiedade é muito menor, está a Alemanha, a China e o Japão. Digamos, nós estamos com um grau de ansiedade, segundo a pesquisa, em torno de 42% da população brasileira. 42% da população brasileira está muito ansiosa. 42% da população brasileira passa de 100 milhões de habitantes, que estão com um grau de ansiedade muito alto. Nós, 42%, Alemanha, China e Japão, segundo a pesquisa do Instituto Ipsos, é só entrar na internet e verificar, estão com um grau de ansiedade em torno de 6%. Veja, eles 6% e nós 42%. Por que nós estamos tão ansiosos e por que a China, Alemanha e Japão, os 3 com menos ansiedade, chegam a 6%? Por que nós muito ansiosos e eles tão pouco ansiosos? Mas primeiro vamos ver o que é a ansiedade. Ansiedade, na verdade, é medo. Ansiedade, eu estou ansioso porque eu estou preocupado, eu estou com medo de alguma situação. Na pandemia, muita gente está ansioso, preocupado, com medo da ruína dos seus negócios, da ruína do comércio, da ruína da indústria. Medo de contágio, medo de perder a saúde, medo de perder a vida, de buscar socorro nos hospitais e não encontrar. Essa ansiedade, este medo, a meu ver, ele aumenta muito para aquelas pessoas que não têm vida interior. Vou dar um exemplo. Quer ver o grau de ansiedade de cada pessoa? Cada um que me assiste quer fazer o seu teste de grau de ansiedade, experimenta perguntar agora para a sua consciência, para a sua mente: eu conseguiria ficar um final de semana, sábado e domingo, sozinho, num local isolado? Pode ser até na minha casa. Todo mundo sai, vai passear, eu fico sozinho esses 2 dias. Não ligo rádio, não ligo televisão, não escuto notícia. Vou ficar em silêncio. As pessoas não aguentam ficar muito tempo em silêncio. É por isso que nós estamos vivendo um tempo de muita fala, pelas redes sociais, porque o escrito não deixa de ser uma fala. É muita fala pelas redes sociais, se ouve muito rádio, é muita música, é muita televisão. As pessoas não conseguem ficar em silêncio, principalmente os jovens. Não conseguem ficar em silêncio porque o silêncio assusta as pessoas. O silêncio traz ideias ruins para as mentes que estão despreparadas para enfrentar a vida. Pois olha aqui, é esse medo do silêncio,
É esse medo de ficar solitário por algumas horas, por alguns dias, que cria ansiedade. Porque as pessoas querem mais do que é possível fazer nestes tempos de pandemia. O contágio do coronavírus não é uma obrigação. Não está escrito em lugar nenhum do mundo que todo mundo deve se contagiar pelo coronavírus. Se cada pessoa e todos, a partir do presidente da República, que não dá exemplo nenhum, mas se todos nós adotarmos a prevenção, nós podemos não ser contaminados com o vírus. Mas também, se formos contaminados, quem adota as medidas preventivas tem a chance de receber o menor contágio, ou seja, ser contagiado por uma quantidade menor de vírus. E aí, com um certo sofrimento, ou com algum sofrimento, sai normal desse problema. São aqueles que, mesmo infectados, conseguem o organismo se resolver. Mas estes têm melhor imunidade. Então, para mim testar a minha ansiedade, experimento ficar um tempo, vamos dizer assim, uns 2 dias, final de semana, que estamos em casa mais despreocupados. Experimenta ficar em silêncio, não tem internet, não tem o celular, não tem televisão, não tem rádio. Eu, de propósito, resolvi dar um tempo e mergulhar no silêncio. Não vai conseguir. E a juventude, principalmente, não vai conseguir. É porque a ansiedade cria medo. E as pessoas, por medo, estão se agrupando. Não é por acaso que nós temos visto pela imprensa multidões em frente a hospitais rezando para que os pacientes lá internados se recuperem da pandemia ou que eu não seja atingido pelo vírus. Ou seja, as pessoas, por medo, estão indo à rua. É por isso que as autoridades, prefeitos, governadores, não conseguem fazer, ou melhor, é por isso que eles precisam fazer, eles fazem essas restrições. Aí fecha o comércio, aí a indústria trabalha com capacidade reduzida, aí muitos dos serviços não funcionam. Se cada um de nós resolve a sua ansiedade, eu vou à rua fazer o que eu preciso mesmo fazer, o que não dá para adiar para depois. Se eu compreendo isso, não precisaria fazer o que as autoridades políticas vêm fazendo. Eu não acho também, honestamente, que fechar comércio, restringir serviços, vai reduzir o problema. Eles adotam essas providências porque não fizeram o dever de casa lá atrás. Buscar vacinas e buscar teste, mas principalmente teste. Nós não temos teste. E a testagem que temos, além de não ser segura, é muito caro, quando a testagem deveria ser gratuita para todo mundo. Porque onde tiver um infectado, aqui tem que ser retirado de circulação. Mas como não há testagem, nunca se sabe quem está infectado ou quem não está, porque alguns não têm sintoma e estão infectados, não têm sintoma, seguem distribuindo o vírus. Mas é a ansiedade que gera o medo que não me deixa ficar dentro de casa lendo um bom livro, assistindo um bom filme, conversando com as pessoas da casa, quem sabe dialogando nesse tempo todo que não foi possível dialogar. E tanto é verdade que as pessoas não têm conseguido ficar em silêncio, em recolher-se para dentro de si, é que a pandemia jogou as pessoas para dentro de casa e parece que elas estão ficando mais doentes. Aumenta a glicose porque come muito, aumenta de peso, não estão conseguindo dormir, estão com problema de insônia.
Então, para nós ocidentais, para nós brasileiros, está muito engraçado isso. Nós resistimos à máscara, ao álcool gel durante o dia. Não conseguimos usar máscara durante o dia. E durante a noite não conseguimos dormir. Tem muita gente com insônia por causa do grau de ansiedade. Tem muita gente que busca os plantões médicos quando deveria ficar em casa. Por quê? Porque eles estão com dor no peito, estão com muita palpitação, estão sentindo uma pressão ou um engasgo na garganta. Isso tudo por causa do grau de ansiedade. E essa ansiedade, como eu disse, vem do fato de eu querer mais do que aquilo que eu posso fazer em determinado tempo. É essa busca do querer, é esse querer que eu não contenho, é essa vontade de ter coisas, de fazer coisas aqui e agora, de preferência agora. Eu não deixo esperar para depois, é que não me deixo ficar sossegado em casa. E as autoridades têm que tomar essas providências equivocadas, mas é o que elas têm agora à mão para confessar que lá atrás foram relapsas. Não buscaram vacinas, não buscaram testes. Mas a ansiedade cria problemas seríssimos. A ansiedade acaba gerando na etapa seguinte o medo e o pânico. E aí eu começo a aumentar a glicose, aumenta o doce no sangue, às vezes por causa da preocupação, nem tanto por causa do excesso de doces. Aumenta a retenção de líquido, as pessoas passam a não urinar na quantidade que deveriam, ou a urinar muito, o que revela alguma debilidade dos rins. E como fica em casa, não regula muito a alimentação, que nós deveríamos manter o mesmo ritmo de alimentação. Às 3 horas para comer e beber, não antes disso. Comer nas horas certas, evitar aqueles petiscos com muita frequência. Fazer caminhadas, isso não está proibido e faz muito bem para a saúde. Ou seja, eu não devo estar nas aglomerações e quando eu preciso estar com mais do que uma pessoa comigo, aí seria prudente que se utilizasse máscara. As pessoas não se dão conta de que o vírus vem pelo nosso processo respiratório, pelas nossas narinas. Por isso o teste é aquele de buscar a secreção nasal. O vírus entra pelas narinas. A máscara não resolve 100%? Claro que não, mas ela protege muito. Digamos, se eu ia receber uma carga de vírus de 100 vírus, eu posso com a máscara reduzir a 10 vírus. É claro que neste caso o efeito deletério do vírus no meu pulmão será menor. Aliás, nós sempre usamos máscara. Aquele pessoal que trabalha na indústria com solda, com produtos químicos, os que trabalham com coleta de lixo, os que trabalham com limpezas, aqueles que trabalham, os médicos, os odontólogos, nas cirurgias, nos tratamentos bucais, e nós, pessoas do povo, quantas vezes nós vamos enfrentar alguma situação, o que nós fazemos? Nós não tínhamos a máscara, mas nós protegíamos, tapávamos o nariz, ou colocava uma manga ou uma manta no nariz. Até em dias de frio a gente fazia isso. Agora se cria uma restrição ao uso de máscara, porque as pessoas ou não usam, ou aqueles que querem usar saem por aí e colocam a máscara na boca. E o nariz fica descoberto. Então a máscara está presa aqui e eu estou com o quê? Eu estou com o nariz, justamente o que precisa respirar, não está respirando. As pessoas usam a máscara aqui. Mas o vírus não entra pela boca, ele entra pelas narinas. Eu não preciso proteger a boca. Então as pessoas fazem de conta que estão usando máscara.
E agora quero contar uma historinha. Eu conheço uma senhora que faleceu agora há pouco por causa do coronavírus. Depois que se espalhou a notícia, ela nunca mais saiu de casa. E ela sempre foi muito preocupada em cuidar-se e recomendando para que os outros se cuidassem. Mas tinha filhos rapazes que viviam na noite. Um se contaminou. A empresa mandou ele ficar em casa, porque estava contaminado, testado e com os sintomas. Ele foi para casa, levou o vírus para os velhinhos que nunca saíram de casa. Perdeu a mãe recentemente. Ou seja, são os netos ou são os filhos que estão trazendo o vírus para dentro de casa. Porque eles frequentam as aglomerações sem se proteger, sem usar máscara. E como tem essa teimosia do governo central em relação à máscara, o governo central e boa parte de seus ministros se comportam como lacaios a favor de um vírus que poderíamos mandar embora o mais depressa possível, mas também não usam máscara, dão mau exemplo. Então, se não precisa usar máscara, se máscara não tem sentido, vamos dizer para os médicos nos hospitais, ao fazer cirurgia, não precisa usar máscara. Quantas vezes nós vimos pelos filmes, porque agora se filma quase tudo, inclusive durante o parto das mulheres, se filma o parto. Os profissionais que estão lá na sala de cirurgia estão todos com máscara. Mas não é de hoje, isso é centenário. Agora, nossas autoridades políticas, algumas, e principalmente do poder central, acham que isso é pura bobagem e fica incentivando as pessoas a não usar e depois também não providenciam oxigênio, não providenciam vacina, não providenciam testagem e nós estamos nessa quantidade de mortos absurdas do Brasil. Claro que muitos desses não foram mortos por causa do coronavírus, mas a hora que o coronavírus chega, ele se associa àquelas doenças que já existiam, como diabetes, hipertensão e tal, e aí dificulta a resistência do organismo, e o organismo tem mais dificuldade de resistir. A ansiedade nossa é o que nos tira para fora de casa. A nossa ansiedade é porque não nos deixa ficar em paz, não nos deixa ficar isolado. Nós precisamos retomar a nossa vida interior, a ser dono de si, a se garantir, a fazer silêncio, ler bons livros. Ler bons livros não é ficar o dia todo na rede social pegando dica, informação, que tem informação só para criar mais tensão e mais ansiedade. Eu posso evitar o contágio com o vírus. Eu posso contribuir para diminuir os efeitos da carga viral. Eu posso contribuir para que a quantidade de vírus que me ataque seja menos. Agora, eu tenho que tomar as cautelas que eu posso fazer e, fundamentalmente, cuidar da minha imunidade. E veja que agora tem muitos jovens que estão sendo buscados pelo vírus. Como é que esses jovens saudáveis agora estão sendo contaminados? É porque a alimentação não está adequada, é porque tem muito fumo, tem muito álcool, tem muita droga, tem pouco sono, tem pouco repouso, tem pouco descanso, tem pouca atividade física. Caminhadas, digamos assim, que é mais barato e mais fácil. E aí, a hora que o vírus chega, a imunidade está baixa. A ansiedade cria dificuldade no baço pâncreas. A ansiedade vai criar dificuldade do pulmão. Gente ansiosa nem respira direito. A respiração fica muito aqui no tórax. Por isso que volta e meia começa a dor no peito, começa a palpitação pela ansiedade. Isso é o pulmão. Mas ela vai parar lá no rim e aí vem o medo, vem o pânico. Nós podemos resolver isso. Podemos sim. Mas eu tenho que me dar conta
que o meu grau de importância ele está na relação com outras pessoas. Quando eu me sentir útil para ajudar outras pessoas, quando eu me sentir responsável, não só pela minha saúde, mas pela saúde dos meus familiares, dos meus vizinhos e daquelas pessoas com as quais eu me relaciono. Quem tem vida interior não tem ansiedade. A vida interior vem da minha compreensão de que eu sozinho não sou nada e não sou ninguém, mas eu posso fazer muito pelos outros sem esperar nada em troca, sem esperar retribuição. E a partir dali eu vou diminuindo o meu grau de ansiedade. Tem que diminuir o querer fazer agora, o querer fazer já. Tem que diminuir esses desejos por coisas que momentaneamente não são possíveis de realizar. E sempre se dar conta que tudo que vai fazer na vida tem um certo ritmo, tem um certo tempo. É hora de fazer boas leituras de livro. E aqueles que não têm o hábito da leitura, muita gente está me assistindo e vai dizer assim, mas eu sei ler muito pouco e eu não gosto de ler. A mente ficou preguiçosa. Mas vou dizer outra coisa que é muito importante. As pessoas que leem não têm mal de Alzheimer. Por isso que agora existem até escolas que te ensinam a raciocinar, a desenvolver a mente para evitar o Alzheimer, principalmente para as pessoas idosas. Gente que lê não tem Alzheimer, porque os nossos neurônios têm que ser trabalhados. E trabalhar não é só assistir vídeo. Assistir vídeo me deixa sonolento, deixa preguiçoso, deixa corpo pesado. Tem que ler livros, revistas, jornais, porque eu ali tenho ideias diferentes das minhas. Ali tem visões de mundo diferentes das minhas. Porque senão nós acabamos formando uma coletividade, uma comunidade que pensa tudo igual, que raciocina tudo igual, se é que raciocina, e aí quando surgem os problemas, não tem solução para isso. Nós estamos vivendo uma cultura muito ruim, um gênero musical muito ruim, teatros, cinemas agora não é possível, e quando tem também estão muito ruins. Ou seja, todas as pessoas do povo sabem as mesmas coisas, porque tem as mesmas fontes de informação. E as fontes de informação não significa conhecimento, é só informação que eu não consigo processar. E as informações que eu não consigo processar me levam a desejos, a querer. E aí, como não segura isso, lá vem a ansiedade. Você já viu programa infantil que não coloquem brinquedos à venda? É por isso que as nossas crianças não querem mais saber daquela velha boneca feita de pano que as nossas mães, que as nossas avós faziam para as meninas. E os guris não querem mais saber dos carrinhos de lomba, dos carrinhos de pau ou feito as rodinhas com os antigos carretéis de linha. Os mais velhos que estão me assistindo vão lembrar disso, que era exatamente assim. Os velhos cavalinhos de pau, que até tem música que refere isso. Eu não estou propondo que você volte ao passado, não. A vida é um andar. Mas nós temos que saber que na nossa vida tudo tem limite. E tudo tem um tempo para ser feito. Quem não compreende isso e quem acha que vai fazer tudo sozinho é que estão agora num grau de ansiedade terrível. Muita gente tomando medicação para dormir, muita gente tomando anti-inflamatório, porque a tensão gera retenção de líquido, lá vem os processos inflamatórios, infecções urinárias, muita dor de cabeça, as dores nas juntas e assim por diante. A ansiedade é o mal do século. O Brasil está vivendo uma crise muito séria de ansiedade. Gente, deixemos de lado um pouquinho toda essa carga de informação que não serve para nada. Peguemos um livro,
Vamos ler um livro, um outro livro, mais um outro. E depois, quem sabe, trocamos esses livros com as pessoas das nossas relações e vamos trocando ideia, vamos amadurecendo. O meu controle interior vem a partir da compreensão de que eu posso fazer muito, mas eu não posso fazer sozinho. Eu tenho que dar a minha cota de contribuição e, ao mesmo tempo, ter humildade para receber as boas informações. Nós temos muita dica pela rede social, mas normalmente é dica para consumir. É para comprar remédio, é para comprar coisas, é para comprar carros, é para comprar roupas, é para comprar enfeites. E nem sempre nós estamos podendo fazer isso, e se pudéssemos, não deveríamos. Tem muita bobagem colocada para nós, e é isso que cria ansiedade. Ansiedade é o excesso de coisas que eu quero fazer fora de tempo e que normalmente não está ao alcance da minha programação financeira. Solidão, silêncio ajuda a refletir. Quem está com medo do silêncio, quem está com medo da solidão, tem que repensar, porque está muito ansioso, e o ansioso é o caminho para doenças mais sérias e até para a loucura. Muito obrigado a todos. Uma boa noite. Fiquem em paz.